Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, né? Mas desde já seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério, para você que não me conhece. E eu tive vontade de trazer para você um dos assuntos da nossa live aqui em separado, que se chama O Centurião de Cafarnaum. Não sai daí, não perde esse vídeo. O vídeo está da hora depois da vinheta. Há alguns anos atrás, eu tive a riquíssima oportunidade de gravar um louvor chamado Poder da Palavra, de autoria do digníssimo pastor Felipe Torres, um pastor que mora aqui no Brasil, um boliviano, gente da melhor qualidade, e eu louvo a Deus por ele ter autorizado que eu regravasse essa música. E justamente essa música me fez pensar em algumas coisas e eu quero usar parte dela como introdução para o vídeo que você vai assistir a seguir. Presta atenção nessa letra. Do nada ele faz tudo existir pelo poder da sua palavra. A terra estava vazia e sem forma, sua palavra fez tudo acontecer. Havia um centurião em Cafarnaum que acreditava no poder da palavra, maravilhado pela fé daquele homem. Jesus no mesmo instante um milagre operou, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. É isso aí. E que você goste do vídeo, que você curta o vídeo que você vai assistir a seguir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero falar com você acerca do centurião de Cafarnaum. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Mas antes de falarmos do centurião de Cafarnaum, para você que de repente não é leitor da Bíblia, é necessário esclarecer o que era um centurião. Um centurião era alguém da guarda romana, do exército romano, que tinha um cargo, que tinha uma patente, e este rapaz ele tinha comando sobre 100 soldados. Daí deriva o nome centurião, alguém que comandava 100 soldados. Então, já que você sabe agora o que era um centurião, vamos entender esta passagem aqui, que também nós falamos sobre esse centurião na nossa live lá de toda sexta-feira às 19h30. Você pode ver aqui, né? Vou colocar aqui para você. Você pode ir lá no canal Diário de Bordo Cidade e assistir a live que também fala do centurião. Mas aqui eu vou entrar num detalhe com você apenas do centurião, né? Porque lá o centurião foi citado no meio de outras coisas, né? Que é mesmo da nossa live. Mas aqui vamos falar um pouco só do centurião. Então, diz assim o texto do centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum.
E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Então, nós vemos aqui mais uma passagem de um milagre realizado por Jesus, porém, algo assim muito diferente, porque Jesus nem foi ver o servo que estava doente. O texto diz que o servo estava moribundo, ou seja, estava morrendo, estava para morrer, estava moribundo, estava nas últimas. E aí, o que acontece? Este centurião, que era um membro, como eu já disse, do exército romano, resolve, por ouvir falar de Jesus, resolve enviar alguns anciãos que eram da sinagoga ali e para ir falar com Jesus sobre o servo dele, porque ele havia ouvido que Jesus curava, que Jesus mudava vidas, que Jesus mudava histórias, e ele então, por uma, com certeza, consideração muito grande por aquele servo, ele pega então e resolve mandar esses anciãos falarem com Jesus a respeito do servo que estava nas últimas, na verdade. Mas o que nós temos que atentar aqui para alguns detalhes que fazem toda a diferença nesta situação. Porque, veja bem, ele sendo um soldado romano, ele sabia que fatalmente iria ocorrer algum tipo de represália por ele ter mandado alguém se dirigir a Jesus no nome dele. Então essa é a primeira situação que nós vemos aí. E ele, pela consideração com este servo, que talvez estivesse com ele há anos, talvez já fosse como alguém da família, pela consideração, pelo amor, né? Pelo amor que ele tinha nesse servo, nesse empregado, ele pega e toma essa atitude. Com certeza, depois teve retaliação, teve represália, teve consequência, porque ele representando o exército romano, jamais ele podia ter tomado esse tipo de atitude, né? Até porque todos estavam contra Jesus. E ele pega e numa atitude dessas, não só fica sujeito a represálias, como veja bem o que acontece aqui nesta atitude que ele toma com relação a Jesus. Ele publicamente, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre os homens, sobre a terra, sobre os demônios, sobre as doenças. Quando ele resolve mandar alguém falar com Jesus no nome dele, ele estava ali reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele estava ali reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. Ele estava ali reconhecendo publicamente
Jesus como Salvador. E isto com certeza deve ter lhe gerado alguns empecilhos, alguns impasses, porque diz o texto que ele ouviu falar de Jesus. Veja bem que se nós formos trazer esse texto para hoje, quantas e quantas e quantas e quantas pessoas não ouvem falar de Jesus, mas não querem contato com Jesus porque estão preocupados com a sua vibe, estão preocupados com o que a galera vai dizer, com o que a galera vai falar, o que vão achar, né? Como é que ele vai ser tratado depois disso. Mas este centurião, este comandante de 100, este graduado do exército romano, toma uma atitude surpreendente, passando por cima, talvez, até do seu próprio orgulho, e passando por cima até de tudo aquilo que ele havia alcançado na vida, porque não era fácil. Ele entrou para o exército, ele era alguém graduado no exército, com certeza respeitado ali, e ele pega de repente e põe tudo isso em risco, tomando a atitude de mandar procurar Jesus no nome dele. Veja bem que ele foi movido pelo amor. Veja bem que ele foi movido pela compaixão, pelo amor que ele tinha por aquele servo. Gente, isso não é fácil. Você passar por cima do seu próprio orgulho, você passar por cima de retaliações que você sabe que vão vir, mas ele, naquele momento, ele disse consigo mesmo: se a solução é Jesus para salvar a vida dele, não importa o que vai vir depois, eu vou fazer. Meu irmão, minha irmã, muita gente preocupado com o que vai vir depois não procura Jesus. Muita gente nos dias de hoje preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar, com a retaliação possível, né? Não procura Jesus. Fica sofrendo, fica passando momentos dificílimos, fica passando prova e não procura Jesus, ou seja, não toma uma atitude. A atitude que aquele rapaz tomou. Veja bem que naquele tempo era bem mais difícil que hoje. Naquele tempo, um romano se dirigir a Jesus, reconhecer a Jesus como autoridade, era como se assinasse uma sentença de morte também. Mas ele resolveu correr todos os riscos porque ele tinha um amor por aquele servo que talvez ninguém tivesse. Porque seria muito cômodo, seria muito prático e muito lógico até, diante das circunstâncias, ele simplesmente mandar tirar aquele servo da casa dele ou levá-lo para algum lugar e por outro lugar. Bom, ele ficou doente, não tem cura, está nas últimas, vamos fazer o seguinte, vamos botar outro e é vida que segue. É assim que as pessoas fazem hoje, né? As pessoas, você às vezes ouve, se você morrer amanhã, a tua firma não vai parar não, o mundo não vai parar, o lugar que você trabalha não vai parar. As pessoas vivem redondamente enganadas às vezes, achando que elas são insubstituíveis. Ninguém é insubstituível, a não ser Jesus. Este sim é insubstituível, mas se tratando de nós, meros e simples mortais, nós não somos insubstituíveis, mas muita gente deixa de fazer algumas coisas achando que é insubstituível. Não, porque se eu faltar, para, se eu faltar, fecha. Não é nada disso. Não é assim que acontece, não é assim na vida real. E esse rapaz tomou para si todas essas possibilidades e probabilidades de punição, de retaliamento,
até de demissão do exército, mas mandou que alguém fosse procurar Jesus no nome dele. E quando Jesus ia indo para a casa dele, quando Jesus estava se dirigindo para a casa dele com aquelas pessoas que foram buscá-lo, algo mais surpreendente ainda acontece. Veja bem que o texto aqui não trata de religião. O texto aqui não trata de religião, mas com certeza aquele rapaz tinha uma religião. Porque já existiam as religiões naquele tempo, já existia o espiritismo naquele tempo, já existia a bruxaria naquele tempo, já existia um mundo de coisas naquele tempo, e eu não estou aqui nesse vídeo querendo menosprezar e nem denegrir religião de ninguém, religião nenhuma. Por favor, eu não falo de religião, até porque Jesus não deixou uma religião. Mas aquele rapaz tinha uma religião e não importa qual fosse, né? E ele pega e manda um outro pessoal encontrar com Jesus já perto da casa dele e dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. O que ele estava dizendo para Jesus? Olha, você é santo. Olha, você ou o Senhor é santo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que eu creio que vai curar o meu servo. E sabendo de tudo isso, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de recebê-lo dentro da minha casa. Até porque se o Senhor vier aqui, o Senhor vai talvez me reprovar, talvez o Senhor vá me corrigir. Por temor ao Senhor, ele mandou dizer isso. Talvez ele tivesse lá um monte de imagens, talvez ele tivesse lá voodoos, não importa. Não é esta a questão aqui. A questão é que ele se sentiu tão errado, tão pecador, que ele mandou dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de que o Senhor venha até aqui. Porque talvez, penso eu, e o texto não diz isso, talvez o Senhor vá ver coisas aqui que o Senhor não vai gostar, e a minha intenção não é desagradá-lo. Olha a sabedoria desse centurião, né? Por isso, ainda também nem julguei digno eu ir ter com o Senhor. Veja bem que ele não só reconhece a autoridade de Jesus, mas ele se coloca abaixo de Jesus quando ele acha que ele não era digno nem de falar com Jesus, nem de estar na presença de Jesus. Com certeza, Jesus o trataria de igual modo, ou Jesus o trataria como tratava seus discípulos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Jesus, não importa se a gente tem cargo, se a gente é rico, se a gente é pobre, a cor da pele, não importa nada. Quando você se dirige a Ele, Ele te recebe de braços abertos. E é o que Jesus com certeza iria fazer. Mas Ele se colocou um degrau abaixo, 2, 10, não sei, abaixo de Jesus, mandando dizer para Jesus: não sou digno ainda de estar na tua presença. Olha que sabedoria desse rapaz. Olha que consciência desse rapaz. Pessoas hoje querem ser mais do que Deus. Pessoas hoje querem saber de tudo, querem ter resposta para tudo, querem resolver tudo. E esse rapaz, não. Ele coloca, ele deposita todas as suas esperanças e toda a sua humildade, orgulho, prepotência e autoridade que ele também tinha como centurião nas mãos de Jesus. Senhor, o Senhor é muito mais do que eu. O Senhor é tudo. Eu estou me declarando dependente do Senhor com relação à cura do meu servo,
com relação à cura daquele rapaz. Porque ele disse, eu também tenho autoridade. Quando eu digo para o soldado, vai, vem, ele vem. Então, Jesus, basta uma palavra. Olha a fé daquele rapaz. Ele manda dizer para Jesus, Jesus, basta uma palavra, uma. Ele não disse assim, Jesus, se o Senhor fizer uma novena, meu escravo, meu servo vai ficar curado. Jesus, se eu fizer uma oração forte, meu servo vai ficar curado. Jesus, se eu fizer uma campanha, meu servo vai ficar curado. Não, ele disse assim, olha, Jesus, basta que o Senhor diga uma palavra. Uma palavra, uma só. Uma palavra. Olha a sabedoria, olha o esclarecimento desse centurião com relação a Jesus. Até mais do que algumas pessoas que andavam com Jesus e não tiveram nunca essa atitude de se colocar degrau abaixo, de dizer para Jesus, Jesus, o Senhor não precisa pôr a mão, o Senhor não precisa fazer oração forte, uma palavra só que o Senhor liberar, uma só, uma só. E ouvindo isso, diz o texto, Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado com a atitude daquele centurião. Jesus disse, olha, nem em Israel eu vi uma fé igual essa. Nem em Israel eu vi uma fé igual essa. E diz o texto no versículo 10, que voltando para casa, aqueles que foram enviados pelo centurião acharam curado, são o servo que estava enfermo. Ou seja, a fé, a humildade, o reconhecimento, a sabedoria daquele centurião fez com que coisas incríveis acontecessem naquele lugar e que aquele a quem tanto com certeza ele estimava fosse curado, porque já estava à beira da morte, diz o texto. Moribundo, já estava morrendo. E diante dessa atitude, Jesus, maravilhado, cura aquele rapaz, sem nem tê-lo visto. Porque o próprio centurião disse, Senhor, basta uma palavra. Uma. Para a tua situação aí, basta uma palavra. Para a tua doença, uma palavra. Para a tua família, uma palavra. Teu emprego, uma palavra. Para a situação que você está atravessando, uma palavra. Basta uma palavra. Mas para isso, torne-se um centurião aí onde você está. Não fique olhando para a circunstância. Não fique olhando para as represálias, para as retaliações que porventura possam acontecer. Porque eu creio que diante de tanta fé, aquele centurião, ao invés de retaliações, ao invés de punições, ao invés de expulsão, ele foi muito, muito, muito abençoado pela atitude que ele tomou diante de Jesus. Seja você também um centurião. Tenha coragem. Tome uma atitude. Não fique, como eu já disse, pensando no que pode acontecer, no que pode ocorrer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vai ser bênção. Vai ser bênção. De repente a tua família precisa que você seja este centurião. Que você tenha esta atitude. De repente a salvação da sua família comece com a sua atitude. De repente a cura comece pela sua atitude.
A mudança de rumo, a mudança de situação começa pela sua atitude. Aquele centurião, como eu já disse, podia ter descartado aquele rapaz e posto outro no lugar. Mas não. O amor falou mais forte. Então deixa o amor falar mais forte aí dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua situação. Da situação em que você está envolvido, envolvida, deixa o amor ser mais forte. Seja, repito, o centurião aí onde você está. E você vai ver que não vai haver nada que não seja bênção. Amém? Então, é isso. Do nada ele faz tudo existir pelo poder da sua palavra. Então é isso. Deus quer fazer com você também. Havia um centurião em Cafarnaum que acreditava no poder da palavra. Basta uma palavra. Deus te abençoe. E se você gostou deste vídeo, compartilhe, indique o canal para outras pessoas e que Deus te abençoe. E até a próxima página do Diário de Bordo.